pessoal, tudo bem? O meu nome é Gabriel e quando eu tinha 8 anos de idade eu mudei para Inglaterra. Hoje eu tenho 21 anos, vou fazer 22, então eu gostaria de falar para vocês como é que foi passar a minha infância aqui na Inglaterra. Então eu cheguei aqui no dia 11 de abril de 2011, eu tinha 8 anos, eu estava prestes a fazer 9 anos e antes disso eu morei no Brasil. Meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira, eu sou completamente brasileiro. Eu sei que eu tenho cara de inglês e quando eu falo inglês eu tenho um sotaque muito forte britânico, mas eu sou completamente brasileiro. O que eu gostaria de fazer, gente, eu gostaria de fazer 3 vídeos em que eu explico para vocês a minha vida aqui na Inglaterra. Desde o começo, que foi a minha infância, os meus anos como adolescente e depois falar sobre como é que é ser um adulto, tipo a faculdade, trabalho. Faz 1 ano mais ou menos que eu terminei a faculdade, então explicando como é que foi trabalhar desde então, a cultura profissional. Escreva nos comentários se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu falo em mais detalhe, tipo a relação da faculdade ou a questão profissional, qualquer coisa deixa aí nos comentários, gente. E por favor, se inscreva no canal, me siga no Instagram também, porque isso me ajudaria bastante. Então o jeito que eu vou fazer esses vídeos vai ser igual ao sistema escolar que a gente tem aqui na Inglaterra, que é a escola primária, que é até os 10 anos mais ou menos, e daí depois eu vou fazer a escola secundária, que é dos 11 anos mais ou menos até os 16 anos. E daí finalmente depois disso eu vou fazer dos 16 anos até hoje, 21, quase 22 anos. Quando eu descobri que eu ia mudar aqui para Inglaterra, porque eu tenho uma tia que é minha madrinha que mora aqui, eu lembro que eu estudei um pouco de inglês, eu fiz umas aulas de inglês por mais ou menos 3 meses, e daí quando eu cheguei aqui eu não sabia falar nada de inglês, gente. Eu pulei 1 ano escolar aqui, e daí quando eu comecei, eu não sabia falar inglês, então eu tive muita dificuldade relacionada a isso. Mas eu lembro que eles me ajudaram bastante nisso, porque o que eles fizeram aqui pra mim, eles providenciaram aula de inglês de graça, que o professor fazia tipo uma aula particular comigo, e eu aprendi bastante desse jeito. E eu lembro que as crianças, pra falar a verdade, elas gostavam de me ajudar. Quando eu falava uma palavra errado, eles me corrigiam de um jeito que me ajudou bastante. Eu não tinha muita vergonha de falar errado, porque eu sempre entendi que eu tinha que conversar para poder aprender. Então eu sabia disso. E eu comunicava muito no Brasil, então eu sabia que eu precisava de aprender também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que um dia eu perguntei para um amigo meu chamado Adam, eu falei para ele, eu falei assim, Adam, how many years do you have? É claro que eu não falei com esse sotaque britânico, mas eu perguntei pra ele, quantos anos você tem? Só que eu perguntei de um jeito que é a tradução direta em português, e é claro que isso estava errado. Então ele falou pra mim, ele falou assim, no, it's how old are you? Que a tradução direta quer dizer quantos anos você é. Então foi tipo assim, coisas desse jeito que aconteceram várias vezes que fez eu conseguir aprender o inglês. Foi através de errar que eu consegui aprender. E se você está assistindo esse vídeo e você gostaria de aprender o inglês, saiba disso. Se tem uma coisa que você pode aprender desse vídeo é isso. Não tem problema de errar. Todo mundo erra. Ninguém fala o inglês perfeito. Às vezes eu falo alguma coisa errada. Às vezes eu tô falando português, meu português não tá tão bom agora, por exemplo. Eu sei que meu português não é perfeito, mas ainda assim eu tô conversando, eu tô fazendo esses vídeos, então não tem problema. Eu também lembro que na minha escola, durante o tempo da minha escola, eu sofri um pouco de bullying, que a minha família fala pra mim, eu não sei direito, né, o que quer dizer sofrer bullying, mas eu lembro que tinha alguns meninos que meio que me enchiam o saco um pouquinho, por eu ser de um outro país, por eu não saber falar o inglês direito. E é claro que quando eu falava o inglês, eu tinha aprendido o inglês americano, né, que aí no Brasil a gente aprende o inglês americano, só que aqui eles falam o inglês britânico, que é diferente. Então eu lembro que teve uma diferença. Eles me encheram um saco um pouco, só que eu nunca deixei isso me irritar muito, é claro. Eu fiz amizade, eu fiz alguns amigos, mas se tem uma coisa que eu estranhei bastante a respeito da escola, era a formalidade. No Brasil, chamava os professores de tio, de tia. Eu ia pra escola de bermuda, de camiseta, e daí logo depois eu vim aqui que eu tinha que usar blusa polo, que eu tinha que usar calça social, tênis social, e chamar os professores de Mr. e Mrs., ou seja, senhor e senhora. Para mim isso foi uma coisa muito estranha, e a interação também era muito diferente, era uma coisa muito mais tradicional, com muito mais respeito e formalidade, que isso foi uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Mas enfim, se a Inglaterra é desse jeito, eu não vou conseguir mudar o sistema, então eu tive que me adaptar com isso. Eu lembro quando eu tinha acabado de mudar para Inglaterra, eu e minha mãe nós viemos para morar com a minha madrinha,
e ela morava no apartamento de um quarto, e eu tava dormindo numa cama inflável, e é desse jeito que eu fiquei por alguns anos, acho que foi 1 ou 2 anos mais ou menos. Eu lembro que durante esse tempo eu tava tão surpreendido com tudo aqui, como as coisas eram diferentes. Eu lembro que eu comi no KFC e eu falei que foi o melhor restaurante que eu já comi na minha vida. E eu também lembro que eu fui no supermercado aqui e eu estranhei o tanto que as coisas eram baratas, gente. Eu vi um picolé, aquele Magnum, eu lembro que eu vi um pacote de 4 por tipo 1 libra, 2 libras. Claro que infelizmente hoje não é desse jeito não, hoje é muito mais caro hoje em dia. Mas eu lembro que eu falava pra todos os meus amigos, assim, olha o tanto que é barato as coisas aqui. E realmente, se você vai comparar com o Brasil em termos do salário e o custo das coisas, aqui é muito melhor a respeito disso. E eu lembro que até como criança eu era ciente disso, eu entendia isso, que as coisas aqui eram muito mais baratas, e se eu quisesse comprar um videogame novo, eu não precisava de comprar pirata, você tinha a oportunidade de comprar as coisas originais aqui, não era que nem o Brasil. Era uma situação muito diferente, e automaticamente a qualidade de vida minha melhorou nesse sentido. Até se eu tive que lidar um pouco com o clima, que era diferente, é claro que não era tão gostoso, mas eu não importava muito com isso. Pra mim eu só tava feliz porque era diferente, era uma experiência nova, uma experiência boa. Eu, nos meus primeiros anos que eu mudei aqui pra Inglaterra, eu não fiz muitos amigos brasileiros. Eu lembro que teve uma igreja aqui em que eu fazia uma dança e tinha uma comunidade brasileira, só que eu nunca gostei tanto de dançar. Eu sempre gostava mais de tocar música em vez de dançar. Então eu lembro que eu meio que parei de fazer isso, e desde esse ponto até hoje, praticamente todos os meus melhores amigos, todos os meus amigos mais próximos, eles sempre foram ingleses ou de um outro país que não é o Brasil. Eu não sei porquê, eu não tive muitos amigos próximos aqui que são brasileiros, só um. E é claro que durante o tempo que eu tava aqui eu senti saudade da minha família. Essa parte nunca é fácil. E esses primeiros anos que eu tava aqui foram os mais difíceis financeiramente para minha família. Eu lembro que a minha mãe passou meu primeiro aniversário aqui, ela foi pra Itália para tirar nosso passaporte italiano, mas sempre foi de boa, foi uma coisa que aqui a qualidade de vida é muito melhor, como eu disse para vocês. E desde então eu peguei o passaporte britânico, que eu vou falar sobre isso no segundo episódio. Gente, eu acho que é isso, eu tenho certeza que eu devo estar esquecendo de uma certa história ou de uma coisa assim. Somando tudo, eu tava muito surpreendido pelas coisas diferentes. E em certos pontos eu tava me perguntando por quê? Por que eles fazem desse jeito? Então eu fui me acostumando, mas eu diria que nesses primeiros anos eu não me acostumei tanto assim. Eu não era bem britânico, eu acho que demorou alguns anos para eu me desenvolver. Que foi até os anos da minha adolescência, que vai ser o segundo episódio. Mas gente, se vocês têm qualquer pergunta sobre a minha infância aqui na Inglaterra, ou qualquer coisa em geral, escreva nos comentários aí. Não esqueçam de se inscrever ao canal, de me seguir no Instagram. E clica no sininho também, que daí quando sair esse segundo episódio, vocês vão ver direto. Um abraço, gente. Tchau, tchau.